Rapaziada, então dando continuidade aqui ao nosso trabalho, reta final para a Caixa Econômica Federal. Vamos em frente, questão 59. Considerando as possibilidades de operações de crédito em uma pequena empresa, julgue os itens a seguir. Acompanhe comigo na tela. Se o fornecedor de matéria-prima para a empresa em questão prestar garantias para que o BRB forneça crédito à empresa para a aquisição dessa matéria-prima, então não haverá como caracterizar esta operação como vendor finance. O fornecedor é o vendedor. Oferece garantia para que uma empresa tenha crédito para comprar o produto dele. Não é vendor finance? Está errado. Acompanhe comigo o comentário aqui, ó. Vendor finance. A operação de crédito onde o vendedor, o fornecedor, o cliente do banco assume o risco do negócio junto ao banco, transferindo o seu crédito ao banco e este, em troca de uma taxa de intermediação, paga o vendedor à vista e financia o comprador. O que é isso? Vendor finance. Quem assume o risco? O vendedor, que é cliente do banco. Ele assume o risco do negócio para que o comprador possa comprar dele. Tudo bem? Então o comprador passa a dever ao banco. E se o comprador não pagar o banco, quem paga? O vendedor. Ele fala na questão aqui, ó, o fornecedor de matéria-prima em questão presta garantia ao BRB para que ofereça crédito a alguém para fazer uma operação de crédito. Essa operação vai caracterizar a operação de venda ou finance? Sim. Então, nossa questão 59, o nosso item está errado. Fecha aqui em mim. Venda ou finance. Eu quero vender, eu sou cliente de um banco. BRB é uma questão de prova, né? Banco Brasil, Caixa, não importa. Eu sou o vendedor. Eu quero vender, eu sou cliente do banco. Quem está comprando de mim não tem dinheiro para comprar e não tem, vamos dizer assim, uma relação com o meu banco. Eu sou o vendedor. Eu vou até o banco, apresento o comprador, o banco faz o negócio, faz uma análise de crédito, logicamente, faz o negócio, financia o dinheiro para o comprador para me pagar. Claro que o banco vai ganhar, né? Exemplo, eu tinha que ganhar R$100, eu vou ganhar menos. O banco vai ficar com um pedacinho. E o comprador vai financiar esses R$100 junto ao banco. O banco também vai cobrar um juro dele. Se por acaso o comprador não pagar, quem assume o risco de crédito é o vendedor, é o vendedor. Se alguma parcela do comprador lá não for paga, o banco vai descontar da minha conta, que tem uma relação jurídica com o banco, tem uma conta corrente. Então é de mim que o banco vai cobrar. Beleza? Acompanhe esse detalhe direitinho. Tranquilo? Então a nossa questão lá ficou errada. Mas antes de continuar, rapidinho, vamos revisar aqui o compro. Volta lá. Compro finance. É uma operação de financiamento de compras, onde a iniciativa parte do comprador, que concentra sobre si o risco de crédito. O comprador assume todo o crédito. O compro visa financiar as compras de cliente do banco junto ao fornecedor. O risco da operação concentra-se no comprador, não havendo direito de regresso contra o fornecedor. Exemplo. Um pequeno produtor vende para um grande cliente que assume a responsabilidade pela operação. O banco paga o fornecedor, financiando o comprador. Tudo bem? Então, nesse caso, nós temos uma operação diferente. Não confunda vendor finance com compro finance. Então, acompanhe comigo aqui, ó, fecha em mim aqui, só para a gente fazer um linkzinho. O vendor eu já falei. O compro finance, eu quero comprar, só que eu não tenho dinheiro. Eu vou até o banco, eu sou cliente do banco e assumo o risco. O que significa dizer? Eu faço uma operação de crédito junto ao banco e o banco paga o fornecedor. Eu, comprador, tenho todo o risco. O fornecedor vai lá e recebe o dinheiro do banco. Então, eu compro, eu, comprador, passo a dever para o banco. Compro finance. O banco está financiando a minha compra e eu assumo todo o risco. Vendor finance, que a gente falou anteriormente para você. O vendedor assume o risco, ele está vendendo para um comprador, o banco está intermediando, que não é cliente do banco. Ele recebe o dinheiro porque o banco está financiando para ele. Se o comprador não pagar, o vendedor assume o risco. Beleza? Então, voltando para a nossa questão lá, já expliquei para você a questão 59, o item está errado. Vamos para a questão 60. A referida empresa poderá oferecer aos seus clientes
pessoas naturais, o crédito direto ao consumidor por interveniência provido pelo BRB para que eles adquiram seus produtos. O item está correto. Olha só, fecha aqui em mim. Alguém quer um crédito. O banco está lá para dar crédito. O banco pode fazer um CDC. Eu quero fazer uma operação de crédito. Tudo bem? O banco oferece para o seu cliente essa operação de crédito. E ele paga alguém. Eu quero comprar um carro, por exemplo. Vou até o banco, faço um crédito direto ao consumidor. O banco paga lá a agência, a concessionária, e eu fico devendo para o banco, e o carro fica como garantia, que é uma garantia real, que a gente vai chamar de alienação fiduciária. Está correto? Olha o comentário que eu fiz aqui, ó. Olha só, crédito direto ao consumidor. Acompanhe comigo aí, ó. Operação de financiamento concedida a banco comercial ou banco múltiplo, Caixa Econômica e Financeira, visando a aquisição de consumo durável. São empréstimos pessoais concedidos pelo banco. Então, se eu precisar de um crédito, eu posso, por exemplo, um crédito ao consumidor, eu posso ter a interveniência provida pelo BRB ou qualquer outro banco que faça, de fato, a operação. Nosso item está correto. Beleza? Fechando aqui em mim. Lembrando que todo mundo que é cliente de uma agência bancária, ele tem uma análise de risco e ele tem um conceito junto a um banco. Se o conceito dessa pessoa é alto, então quando ele vai fazer uma operação de crédito, ele tem um limite mais alto e às vezes até sem garantia. Se o conceito que a pessoa tem com o banco é um conceito mais baixo, significa dizer que o risco do banco não receber é um risco maior. Então, o banco, o que ele faz? Ele diminui o valor do empréstimo e, para o empréstimo um pouquinho mais alto, ele exige uma garantia. Como, por exemplo, no caso de a compra de um carro novo ou um carro usado, o próprio carro fica alienado. O carro fica como garantia. Então, eu fiz um CDC, o carro está no meu nome para efeito de documento, ao financiamento banco tal. Oficialmente o carro é do banco. Por quê? É uma garantia de que eu vou pagar aquele empréstimo. Depois que pagar aquele empréstimo, o banco comunica lá o Detran, faz a baixa do gravame, eu pago uma taxa ao Detran e o carro fica desalienado. Beleza? Então a questão 60, o item está correto. Fechando na tela, vamos para a questão 61. A conta garantida é a modalidade de linha de crédito adequada para cobrir eventuais deficiências do fluxo de caixa dessa empresa. Então, essa empresa que precisa de fazer uma operação de crédito pode ter como uma linha de crédito a conta garantia. O item está correto. Fiz aqui um comentáriozinho sobre conta garantia. O que é uma conta garantia? É um crédito empresarial. É semelhante a um cheque especial, mas não chega a ser um cheque especial. É um limite que eu uso no momento que eu quiser. Ou seja, é um limite de crédito para pessoas jurídicas, com o valor limite que será movimentado pelo cliente através de cheques, desde que não exista saldo suficiente na sua conta corrente normal. É um limite que eu posso utilizar, que o banco fornece para mim. No instante em que houver saldo disponível para a conta normal, este será transferido para a cobertura do saldo do devedor, sempre que eu usar esse limite. Nota importante, os valores que o banco disponibiliza para a cobertura de conta garantia ficam sempre à disposição dos clientes e não podem ser aplicados em operações corriqueiras. Por isso que é semelhante a um cheque especial, mas não chega a ser, de fato, um cheque especial. Então, a nossa questão 61 está falando disso, o nosso item está correto. É uma forma de cobrir deficiência de fluxo de caixa de determinadas empresas. Tudo bem? Vamos para a questão 62, acompanhe comigo na tela. A melhor opção de financiamento para a aquisição de uma máquina com longo prazo para pagar seria o desconto de duplicatas. Professor, seria a melhor opção de financiamento? Não. Seria uma opção de financiamento? Sim. Necessariamente seria a melhor opção de financiamento? Não. Então, o nosso item está errado. Fechando aqui em mim. Professor, banco faz desconto de duplicata? Claro. Eu tenho uma duplicata. Duplicata é um título de crédito entre pessoas jurídicas porque alguém comprou mercadoria e essa mercadoria foi comprada e vendida a prazo. Então, quando essa mercadoria foi comprada e vendida a prazo, o que acontece? Emitiu-se uma duplicata. Eu, que sou cliente do banco, vou até o banco, a duplicata é R$100. O banco me cobra um fator, uma taxa, exemplo, me adianta R$95. E nesse contexto, o que acontece? Eu tenho aqueles R$95, quando o meu cliente pagar, vai pagar para o banco os R$100. Então, eu endosso essa duplicata em favor do banco, porque é um título de crédito. Se, eventualmente, o meu cliente não pagar, o que o banco faz? Vai lá e saca o dinheiro da minha conta, porque eu estou assumindo um risco da duplicata.
Beleza? Banco faz isso? Faz. A melhor forma de financiar para comprar uma máquina é o desconto de duplicata? Não. Até porque o desconto de duplicata, ele é num prazinho menor, a taxa tende a ser maior. Quando a gente faz um financiamento a um período maior, um financiamento de um carro, por exemplo, você tem uma taxa menor, 0,99%, 1%, 0,5% ao mês. Então, essa não é necessariamente a melhor opção. Então, a questão 62, o nosso item está errado. Beleza? Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Vamos para a questão 63. Acerca da conta de depósito e poupança, julgue os itens que se seguem. Isso lá na questão 63. Acompanhe comigo, ó. Uma conta de depósito de poupança que renda juros de 0,5% ao mês, mais a variação da TR, já garante ao seu correntista, sem levar em conta a variação da taxa referencial, mais de 6% de juros ao ano. O item está absolutamente correto. Pensa comigo, matemática, queridos, fecha aqui. 0,5% ao mês. Meio vezes 12 dá 6. Na realidade, quando a gente pensa numa taxa anual, dá um pouquinho acima de 6, mas é no mínimo 6. Inclusive, é interessante tocar nesse assunto de poupança, porque tem uma alteraçãozinha na poupança e eu quero fazer um comentário com você. Fecha comigo aí, ó. Caderneta de poupança é a aplicação mais simples e tradicional. Ser uma das poucas, se não a única, em que se podem aplicar pequenas somas e ter liquidez, apesar da perda da rentabilidade para saques fora da data de aniversário da aplicação. Fecha aqui em mim. Eu só tenho rentabilidade com a caderneta de poupança se eu sacar no aniversário. Regra geral, tem que ter o dinheiro parado por 30 dias. A caderneta de poupança é uma forma de captação via depósito à vista. Só que tem um detalhe interessante. Se eu fizer o saque, se eu fizer o resgate antes dos 30 dias, eu não ganho absolutamente nada. Se ficar parado 30 dias, eu ganho a TR, taxa referencial, mais 0,5%. Isso para poupanças antigas, porque poupanças novas têm uma regra nova que eu vou comentar com você. Volta lá. A caderneta de poupança é um produto exclusivo da Sociedade de Crédito Imobiliário, das carteiras imobiliárias dos bancos múltiplos, das associações de poupança e empréstimo e das caixas econômicas. Exclusivo. Remuneração. Presta atenção. Existe uma nova regra aí. Existe um tipo de poupança que é uma poupança mais nova e uma poupança mais antiga. Acompanhe comigo esse detalhe. Regra nova. Sempre que a taxa Selic for igual ou for menor que 8,5% ao ano, a poupança renderá o equivalente a 70% da taxa Selic mais a TR para depósitos feitos a partir de 4 de maio de 2012. Essa nova regra só vale a partir de 4 de maio de 2012. Só a partir de 4 de maio de 2012. Guarda essa informação. Então, recapitulando, se a taxa Selic for igual ou menor que 8,5% ao ano, igual ou menor, a poupança renderá 70% da taxa Selic mais TR. Os depósitos feitos antes de maio de 2012 continuam com o regulamento antigo, 0,5% ao ano, né? Aliás, 0,5% ao mês, o que equivale a 6,17% ao ano, mais a taxa referencial. Isso, caderneta de poupança antes de 2012. Eu quero voltar na questão. Essa questão que a gente está fazendo é uma questão de 2011. Então, nessa questão de 2011, você só tinha a regra antiga, você não tinha a regra nova. Então, a questão está correta, mas a questão está considerando a regra antiga. Depósitos feitos anteriores a maio de 2012. De qualquer forma, a questão está correta. Aí eu coloco mais duas observações. Atualmente, sua proteção enquadra-se no FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tudo bem? Para os depósitos realizados nos dias 29, 30 e 31, o período base é contado a partir do primeiro dia do mês subsequente. E a TR será a TR do mês de aniversário. Ela é isenta de imposto de renda para a pessoa física, ela é isenta de IOF e isenta de tarifas. Isenta de tarifas em regra, né? Porque dependendo da movimentação, de quantas vezes você pega extrato no terminal, né, o banco pode cobrar, mas em regra é isenta de tarifas. Se o depósito é efetuado no dia 29, em vez de no mês seguinte fazer aniversário dia 29, vai fazer aniversário dia 1º. Né? Eu fiz um depósito dia 29, né, de janeiro, né, ela faz aniversário 1º de março, 29 de setembro,
1º de novembro, e assim sucessivamente. De qualquer forma, a questão 63, o nosso item está correto. Vamos para a questão 64. Embora todos os bancos possam cobrar tarifas sobre as contas de poupança, os correntistas dessas contas têm direito, em qualquer banco, e sem custo algum, a extratos ilimitados nos terminais de autoatendimento. Está errado! Fecha aqui. A questão é uma questão genérica, presta atenção. Regra: caderneta de poupança não tem tarifa, regra. Agora veja, toda vez que eu vou no terminal de autoatendimento, eu peço um extrato, tem uma impressão lá do papel. Tem impressão ou não tem? O banco, se ele entender, ele pode determinar quantos extratos eu posso ter mensalmente. Eu posso tirar 2, 3 gratuitos, o quarto é pago. O banco pode determinar isso? Pode, porque ele tem um custo. Se eu for na boca do caixa várias vezes ao mês para pegar a rentabilidade, ou se eu acessar o internet banking, ou seja, pela internet na minha casa, não tem tarifa nenhuma. Mas se eu for começar no autoatendimento, começar a tirar extrato, o banco pode, um determinado banco, determinar um valor fixo de tarifa. Pode acontecer isso? Pode. Regra exceção, exceção. Mas veja que nesse caso, eu estou usufruindo do serviço bancário e está tendo a impressão do papel. O banco está tendo um custo. Tudo bem? Então, nesse caso, a questão 64, item está errado. Não quer dizer que em qualquer banco o custo vai ser zero para ter extratos ilimitados. Não quer dizer isso. Questão 64, item está errado. Beleza? Vamos para a questão 65. O saldo na conta poupança só pode ser resgatado no dia do aniversário. Caso precise do dinheiro antes do dia, o titular dessa conta não poderá sacá-lo, ainda que abra mão dos rendimentos daquele mês. O item está errado. Primeiro erro: a poupança só pode ser sacada no dia do aniversário? Não. Posso sacar no dia que eu quiser. Claro que, se eu sacar antes dela fazer aniversário, perdi a rentabilidade. Já está errado. Aí ele fala na questão lá, ó, caso precise do dinheiro antes do dia, o titular dessa conta não poderá sacá-lo, ainda que abra mão do rendimento do mês. Ou seja, se ele precisar do dinheiro antes do dia, ele pode sacar sim. Claro que vai abrir mão dos rendimentos. Então o item está errado. Fecha aqui. Poupança e conta corrente são forma de captação via depósito à vista. Significa dizer que eu fiz o depósito e eu posso sacar o dinheiro na hora que eu quiser. Beleza? Diferente de CDB e RDB, que tem um período mínimo lá, né, pré-estabelecido. Que CDB e RDB são depósitos a prazo. Agora veja, se eu faço um saque a hora que eu quiser, mas antes do aniversário, eu perdi a rentabilidade. Não ganhei nada. Não deu 30 dias? Não. O TR,5% eu não vou ganhar. Isso para o caso da poupança antiga. Beleza? Tranquilo? Então, item 64, o nosso item 64, aliás, o item 65 que eu estou fazendo agora, o nosso item está errado. Beleza? Vamos em frente, queridos alunos. A respeito do contrato de crédito, julgue os itens. Vamos para a questão 66. É permitida a cobrança de tarifa de anuidade, ainda que o cartão de crédito seja o básico. O item está correto. Fecha aqui em mim. Pode ser um cartão básico, pode ser um cartão internacional. O banco pode cobrar uma tarifa que é uma anuidade? Pode. Isso é praxe. Muitas vezes eu tenho uma boa relação com o banco, ou eu tenho uma conta salário, sou servidor público, que é o meu caso, e eu não pago tarifa. O banco quer me dar esse benefício, porque eu já tenho uma relação com o banco, e o banco já ganha em cima de mim outras coisas. Tudo bem. Mas, em regra, pode cobrar, sim, pela anuidade. Isso é comum de acontecer. Então, questão 66, o item está correto. Feche na 67, por favor. Questão 67. Conforme novas regras do Conselho Monetário Nacional, os cartões de crédito básico podem ser tanto nacionais quanto internacionais? Está correto também. Fecha aqui. Eu posso ter um crédito de aceitação no Brasil e posso ter um cartão de crédito que aceito fora do Brasil, que é um cartão internacional, lá no meu banco chama cartão Gold, sem problema nenhum. O item está correto. Questão 68, fecha na tela aí, ó. O percentual para pagamento mínimo é superior a 10% do valor da fatura do cartão de crédito. Olha, questão, fecha aqui, está correta. Mas é uma questão interessante. Por que é uma questão interessante? Presta atenção, hein? Prova do CESP. Olha a circular do Bacen. O Bacen editou circular estabelecendo, fecha lá, que o valor mínimo da fatura de cartão de crédito a ser paga não poderá, o valor mínimo ser inferior a 20% a partir de 1º de dezembro de 2011.
1º de dezembro de 2011. Professor, essa prova é de 2011. Mas o grande lance não é a prova ser de 2011. O grande lance não é esse. Fecha aqui em mim. Em regra, qual o valor mínimo que eu tenho que pagar na fatura do cartão de crédito a partir de 1º de dezembro de 2011? 20%. Essa é a regra. 20%. Beleza? 20%. A questão está falando que o valor mínimo a ser pago é superior a 10%. 20% é superior a 10%? Então está correto. Nossa, professor, que questão capciosa. Presta atenção, cuidado com a prova do CESP. Prova do CESP depende de raciocínio. Conhecer o conteúdo é pouco. Conhecer o conteúdo é pouco. Guarda essa informação. Cuidado com o CESP. Tudo bem, valor mínimo a partir de 1º de dezembro é 20%. 10%, né? Ou seja, superior a 10%. O Bacen disse que é superior a 10%, ele falou que é 20%, então está correto. Cuidado, hein? Beleza? Vamos para a questão 69. Julgue os próximos itens relativos ao mercado de ações. Havendo lucro, o recebimento de dividendos é direito dos acionistas e caracteriza-se pela distribuição da parte de tais lucros da companhia a esses acionistas. O item está corretíssimo. Professor, fecha aqui em mim. Tem lucro? Tem. Tem dividendo? Tem. Vai ser distribuído? Vai. O acionista tem direito? Tem. Quem é que recebe primeiro no final do exercício, sendo o mercado de capital aberto, logicamente? Acionista preferencial. Acionista preferencial tem preferência na distribuição dos dividendos. Significa dizer que ele recebe primeiro, depois recebe o acionista ordinário. Se for um mercado de capital fechado, o acionista ordinário vai receber também a distribuição dos dividendos. Então, a nossa questão 69, o item está correto. Vamos para a questão 70. Um dos objetivos do desdobramento split, fecha lá, é reduzir a liquidez de determinada ação no mercado. O objetivo é reduzir a liquidez, professor? Está errado. O objetivo, colocando o maior número de ações, é aumentar a liquidez. Está errado. Queridos, eu só consigo fazer essa questão se eu entender que é desdobramento ou split. Olha o comentário aí, ó. Desdobramento ou split. Os acionistas terão direito ao recebimento de novas ações quando da diluição do capital social em um número maior de ações, cujo objetivo é dar a maior liquidez aos títulos. Fecha aqui em mim. Presta atenção. Eu tenho 100 ações a R$1. Eu vou ter 200 ações a 50 centavos. Entendeu a lógica? Eu tenho 100 ações a R$1. Eu vou ter 200 ações a 50 centavos. Se a ação ficar mais barata, o objetivo é o quê? Ter mais liquidez. Se eu tenho 10 ações, significa dizer que as minhas 10 ações, cada ação vale R$1. Se passa a ser 50 centavos, eu vou ter 20 ações, que também corresponde a 10%. Então, desdobramento ou split é para baixar o preço da ação, para ela ter mais liquidez. Aí ele fala aqui, ó, um dos objetivos do desdobramento ou split é reduzir a liquidez da determinada ação no mercado. Reduzir a liquidez? Está errado, porque a gente vai diminuir o valor da ação para aumentar a liquidez. Questão 70, o item está errado. Vamos para a questão 71. Todas as ações têm data de vencimento e podem ser resgatadas nessa data com a devida remuneração de juros e correção monetária. Está errado. Fecha aqui. A ação tem data de vencimento? Está errado. Eu compro a ação e vai ser minha indefinidamente. No final de um período, eu vou receber os dividendos. Ou eu vendo. Ela não tem data de vencimento. Outra coisa, fala aqui para mim, ó, pode ser resgatada nessa data com a devida remuneração de juros e correção monetária? Não. Isso é título. Título da dívida pública, título do governo, é um debênture, um comercial paper, não é característica de ação. Ela não tem data de vencimento e não é resgatada com juro e correção. A ação não é isso, porque a ação representa capital representativo de uma empresa, seja de capital aberto ou capital fechado. Então, 71, nosso item está errado. Show? Vamos para a questão 72. Com relação ao Fundo Garantidor de Crédito da FGC, julguem os itens. Veja que essa questão é de 2011. Eu estou usando essa questão, né, e é claro que agora em 2014 eu tenho informação nova.
Mas vale a questão, não tem problema nenhum. Vamos para a questão então, olha só. Se houver um saldo de 120 mil na conta depósitos à vista em um único titular, o montante desse saldo não estará coberto pelo FGC, será de 80 mil. Tudo bem, o FGC mudou, o saldo da conta é outro, a questão de 2011, etc e tal, né? Mas o item está errado. Se houver um saldo de 120 mil, o titular vai receber o valor que vai ser coberto pelo FGC, que hoje é 250 mil. De qualquer forma, o item está errado. Porque mesmo que fosse 120 mil, né, ou seja, ele receberia 120 mil. Mas está errado. Mas, de qualquer forma, vamos fazer um comentário rápido aqui. Ó. FGC. Acompanhe comigo o comentário aí direitinho. Ó. Acompanhe comigo aí na tela. Olha só, a contribuição mensal ordinária das instituições associadas à FGC corresponde a 0,0125%, ou seja, 125 décimos de milésimo por cento do montante do saldo das contas correspondentes às obrigações objeto de garantia. Quando os titulares do crédito são cônjuges, qual o valor que cada um tem direito? Os cônjuges são pessoas distintas, seja qual for o regime de casamento. Ou seja, cada um vai receber o valor máximo de 250 mil, considerando que eles têm contas diferentes. Cada um tem a sua. 250 mil é o valor máximo respeitado do saldo da conta. Se na conta tem 150, vai receber 150. Se na conta tem 300, vai receber 250. Nas contas conjuntas, o valor de garantia é 250 mil. Para a conta, respeitando o saldo da conta. Se a conta é conjunto e só tem 200 mil, só vai receber 200. Dividido pelo número de titulares, sendo o crédito o valor garantido feito de forma individual. São duas pessoas. Tem na conta 200 mil, o FGC cobre até 250. Significa dizer que é 100 mil para cada um. É 100 mil, o saldo é 200. Tudo bem? Por que o dinheiro aplicado em fundo de investimento financeiro não tem garantia do FGC? Muito importante. Dinheiro de fundo de investimento não tem garantia do FGC. O patrimônio dos bancos não se confunde com o patrimônio dos fundos de investimento financeiro que eles administram. Por isso, quando um banco enfrenta problemas, as aplicações nos fundos podem fazer assembleias dos aplicadores e mudar a administração do fundo para outra instituição. Ou seja, fecha aqui, faço parte de um fundo ou clube de investimento que é administrado pelo banco. Então, o banco só administra, ele comprou papel para mim. Se o banco tiver problema financeiro, o fundo garantidor de crédito não cobre o fundo de investimento. Porque a gente se reúne, quem faz parte daquele condomínio, e a gente muda a gestão. A gente passa a gestão para um outro banco, para uma outra instituição. Então, a FGC não cobre fundo de investimento. Volta lá. É desnecessária a cobertura do recurso do FGC, pois esses recursos não costumam ser atingidos quando os bancos têm dificuldade, né, financeira. Aqui eu faço um outro comentário. Primeiro comentário, o valor máximo de garantia é 250 mil contra a mesma instituição associada, ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro. Ou seja, 250 mil para um banco ou 250 mil para um grupo de bancos. Professor, quem é o fundo garantidor de crédito cobre o quê? Depósito à vista sacável mediante aviso prévio, ou seja, conta corrente a poupança, depósito em conta corrente de depósito para investimento, depósito de poupança, depósito a prazo, CDB-RDB com ou sem emissão de certificado, depósito mantido em conta não movimentável por cheque, destinado ao registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões similares, cobre letra de câmbio, cobre letra imobiliária, cobre letra hipotecária, cobre letra de crédito imobiliário. Eu queria que você prestasse atenção, conta corrente, poupança, depósito a prazo, todo mundo sabe. Mas eu queria que você prestasse atenção nesses quatro últimos. Letra de câmbio, que é aquela cambiária legítima, tem garantia do FGC até 250 mil. Letra imobiliária, letra hipotecária e letra de crédito imobiliário. Preste atenção a essas aí, que muitos dos alunos não sabem disso. Show? Beleza? Voltando rapidamente aqui, ó. Questão 72, o item está errado. Vai na 7.3. Os fundos de investimento e os fundos de ações não têm cobertura do FGC. Correto. Fundo de investimento, já expliquei por quê. Fundo de ação também não tem garantia do FGC. Até porque a ação é altíssimo risco, não tem cobertura do FGC. Tá correto. Volta lá. O FGC é uma associação civil sem fins lucrativos e não exerce nenhuma função pública. Está correto.
a associação civil sem fins lucrativos, e todo o valor que a associação, né, ela arrecada dos saldos das contas que vão ter garantia, 0,0125% vai para o FGC, tá correto? 75. O FGC foi criado para garantir os recursos mantidos, principalmente em conta depósito à vista, poupança e depósito a prazo. Também o item está correto. Muito cuidado com isso aqui, ó. Depósito à vista, depósito a prazo, depósito em conta não movimentável por cheque para pagar salário, vencimento, aposentadoria, pensão e similar. Mas cuidado com os 4 últimos. Letra de câmbio, imobiliária, letra hipotecária, letra de crédito imobiliário. Fecha aqui em mim. Cuidado com questões mais antigas, porque com o passar do tempo, esse valor do fundo foi mudando. Hoje, atualmente, o valor máximo é de 250 mil. Você pega uma questão mais antiga com um valor diferente, didaticamente você faz. Pode ser que na época o gabarito era outro. Não é o caso dessa questão aqui que a gente fez anteriormente. Né? Mas também serve para você fazer, para você ir treinando, mesmo que o gabarito agora em 2014 divide do gabarito antigo numa prova anterior. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera!